A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá, bem-vindos ao SMV. Eu me chamo Silvia. Eu vou passar já para o slide que eu me apresento um pouquinho, mas eu vou falar sobre como inovar em empresa estabelecida. Então, meu nome é Silvia Marafon, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia, também sou conselheira de administração de 2 empresas, eu sou advisor da Fiesc, num programa de conselho também, promovendo boas práticas de conselho. Sou uma das líderes do Mulheres do Brasil, sou embaixadora do Sebrae delas, trabalho com mentorias de carreira, mentorias de startups. Nas minhas horas vagas eu faço um pouquinho de tudo, mas meu foco e minha veia intraempreendedora sempre trouxe como base negócios, né? Então, esse é o meu ponto forte e eu vou falar então para vocês um pouquinho de como que eu ao longo do tempo, trouxe essa veia de negócios para as empresas, mas para inovar dentro das empresas. Então, eu costumo falar o seguinte, é muito comum as pessoas fazerem uma correlação com a minha pessoa, que construiu uma história, uma carreira em empresa de tecnologia, ao gênero feminino, né? Só que, de verdade, para mim, o que mais importa, e é fato, e isso é para todas as pessoas, o fato de eu ser mulher não foi melhor nem pior em momento nenhum, né? Então, a questão de gênero não vale. O que vale para mim é a competência, e a competência, ela independe de gênero. Para falar um pouquinho dessa questão de momento de inovação, eu não tenho como falar sobre isso se eu não falar da minha história, né? Como é que eu me fiz dessa forma, né? Por que eu tenho isso? Por que eu gosto desse modelo? Então, primeiro, é muito importante que a gente se desafie, né? Então, a gente tem que ter esse mindset de inovação. E que a gente se capacite. Então, eu digo que eu tenho uma busca incessante pelo quadrante 1 na questão de carreira, né? Então, quando eu estou lá numa zona bem legal de domínio, de conforto, sim, eu me desafio e começo a aprender. Então, eu comecei em empresa de tecnologia na área administrativa, eu fui recepcionista, telefonista, financeiro, rapidinho, mas no fundo, eu me firmei como vendedora, né? Então, vendendo tecnologia. É um desafio bastante grande, porque é uma venda técnica, a gente vende à distância, tal, era um software de engenharia, a gente precisava estudar bastante, eu me tornei vendedora gostando muito do tema, né, e da função em si. Quando eu estou lá no quadrante máximo, né, no quadrante 4 como vendedora, eu venho para o quadrante 1 como gerente de vendas. E aqui eu falo que existiu 2 momentos bastante intrigantes da minha carreira, que esse foi um deles, né, que eu perguntei o que uma pessoa precisa ter para ser gerente, né, precisa saber vender. E daí eu digo, estou pronta. E doce ilusão, né? Então, mais do que saber vender, é fazer com que as pessoas se desempenhem, é responder pelo resultado das pessoas e responder por gente, que é desenvolver gente e todos os desafios que a gente tem hoje de ser humano. Foi muito difícil e ao mesmo tempo muito gratificante, porque me tornei boa nisso. Gosto e faço isso até hoje. Quando eu estou no quadrante máximo como gerente de vendas, lá volto eu para o quadrante 1 como diretora de negócios. Quando eu estou no quadrante máximo como diretora de negócios, eu volto para o quadrante 1 como CEO. Outro ponto desafiador para mim. A mesma coisa se repete. Eu pergunto o que uma pessoa precisa ter para ser CEO. Eu estava tão confortável nessa minha carreira especialista na área de negócios, e aí eles me falam, você precisa saber vender. A gente precisa de um CEO que tem essa veia de negócio. Eu não falei prontamente que eu estava pronta, demorei uns 6 meses, na verdade, aqui. E eu assumi. A ilusão foi maior ainda, né? Aqui eu fui de especialista na área de negócios a generalista.
porque vocês que são empreendedores, né, que são gestores, líderes, vocês sabem muito bem que quando a gente tem uma organização inteira para responder, as coisas são muito diferentes do que uma área específica, uma área especialista. Melhor ou pior é questão de estar ou não estar pronto. Na verdade é isso, né? Aqui eu não estava pronta, começo no quadrante 1. E é muito engraçado, porque quando a gente faz isso, no dia seguinte as pessoas te tratam como se tu já tivesse toda a experiência do mundo, né? E não é. Mas eu sempre fui muito rápida em correr atrás das competências que eu não tinha para poder desenvolver, e outras que eu não ia desenvolver, eu não queria. Eu digo que competência a gente tem, desenvolve, ou a gente compra, né? Então eu comprei algumas competências aqui porque não dava tempo, precisava encurtar caminho, né? Comprei o CFO, comprei algumas competências especialistas. Quando eu estou lá confortávelzinha já no quadrante máximo como CEO, venho para o quadrante 1 como conselheira, né? Então, tudo isso, eu comecei dessa forma para falar para vocês o seguinte, que nós somos semelhantes às nossas organizações, nós somos semelhantes às nossas iniciativas de negócios, né? Por quê? Porque aquilo que nos trouxe até aqui, seguramente não vai nos levar para o futuro. E as nossas empresas não são diferentes. Quando a gente está no nosso auge, a gente, é um perigo, né? A gente tem que começar a trabalhar e a se desenvolver antes para a gente não cair numa zona de conforto, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em que vale a gente cairia. Então, semelhante às empresas são as organizações. Ciente de que quando eu assumi como CEO, a empresa já tinha 20 anos, mais de 20 anos, e ela estava numa zona de conforto e de uma forma já bastante estabelecida, eu não vislumbrava um futuro naquela mesma forma. Por quê? Novas tecnologias surgindo o tempo inteiro, né? Um comportamento de consumidor que muda com frequência e agora então nem se fala, né? O comportamento dos consumidores mudando de uma forma muito, muito drástica. Modelos de negócios totalmente inovadores. Então, não necessariamente inova no produto, mas inova em modelo de negócio. Inovação disruptiva surgindo. Então, muitas coisas aparecendo e aí aquele desconforto, né? O que eu vou fazer nesse contexto, né? Nunca fui conformada, né? Nunca quis fazer mais do mesmo. Quando eu estava conformada, eu dava um jeito de voltar. Então, a empresa, ela se encontrava dessa forma. Posso até chover numa olhada, mas eu gosto muito de trazer essas analogias para a gente pensar um pouquinho. Quando a gente pensa há muito pouco tempo atrás, nós temos vivenciado a velocidade da inovação, então a gente lembra que o telefone levou 75 anos, né, para chegar a 50 milhões de pessoas. O rádio foi mais rápido, 38 anos. A TV, 14. Internet, 4. iPhone, 3. Instagram, 2. E, pasmem, Pokémon Go, 13 dias, para chegar a 50 milhões de pessoas. Isso aqui só para a gente ter uma noção de velocidade, onde é que a gente está, né? E daí? E o que é pior? Com quem que eu estou competindo no mercado? Gente, os concorrentes, além da velocidade com que as coisas se transformam, os concorrentes estão vindo de todos os lados, né? E isso para as empresas estabelecidas é uma fonte, né? Uma fonte de tirar o sono, eu digo. Quem diria, né, que Google, uma plataforma de busca de conteúdo, ia entrar no mundo automobilístico, por exemplo, né? Com os carros autônomos. A concorrência está vindo de todos os lados. Eles investiram também numa tecnologia chamada giroscópio. Então, olha só, o que pensar de... Eu amo mente inovadora, né? Então, o giroscópio é uma tecnologia utilizada em canhões de guerra para manter o canhão firme, enquanto a base, que é aquela esteira, ela vai por terrenos acidentados, senão o canhão faz isso, né? A ponta do canhão. E eles usaram essa tecnologia para colocar nos talheres, para quem tem mal de Parkinson, olhando as tendências de longevidade do ser humano.
para que eles possam se alimentar com dignidade, né? Então, sem precisar que alguém faça isso por eles. Então, gente, pensar a tecnologia, pensar a inovação, pensar a concorrente, é não ter limite, né? Então, isso aqui é muito perigoso. Bom, hoje eu tenho mapeado quem são meus concorrentes, amanhã eu não sei mais. Pode ser qualquer um, né? Então, isso cria desconforto, mas para mim cria desconforto bom. E semelhante aos seres humanos, como eu falei para vocês lá, que o que me trouxe até aqui não vai me levar para o futuro e nem as empresas, o ciclo de vida das empresas, ele é muito parecido com o ciclo de vida das pessoas, né? Então, as empresas nascem, se desenvolvem, às vezes, e crescem, às vezes até muito rápido, e chega lá no platô da maturidade. Legal. O que acontece quando chega aqui? Ó, curva da morte se não fizer nada. Como é que eu posso mudar essa situação dentro da nossa empresa, dentro da minha empresa? Como é que vocês podem mudar dentro da empresa de vocês? Inovando, né? Então, aqui é aquele momento em que eu preciso voltar para o meu quadrante 1, né? Aprender, lançar coisas novas. Preciso inovar. Não tem jeito, porque senão eu entro nesse declínio que eu gosto de chamar de curva da morte. Só que, olha só agora a questão das empresas estabelecidas, o dilema. Mas eu diria que não é só das empresas estabelecidas, não, tá? As empresas, quando começam a ter um determinado comportamento já e se manter num determinado faturamento. Como CEO, nós somos cobrados pela última linha do balanço, que é resultado. E resultado não tem lá na frente, né? Resultado é agora, resultado é imediato. Então, eu penso num crescimento sustentável, no presente, num crescimento sustentável, ou eu vou pensar no futuro, vou inovar, que é algo que eu não tenho na minha mão, que é um mundo de incertezas. O que eu vou fazer de verdade, né? Então, eu brinco, eu tenho um dinheiro só. Então, entre eu manter a sustentabilidade da empresa agora e fazer apostas totalmente incertas no futuro, o que eu faço? Gente, eu tenho que fazer os dois, né? Eu tenho que usar da minha ambidestria e tenho que fazer os dois. Então, eu preciso sim atuar no presente, que é o core da minha empresa, aquilo que me mantém, que me sustenta. Eu preciso aprender a descartar o que não faz sentido, porque a gente traz muita coisa na nossa bagagem. Muitas vezes a gente se apega muito a determinados produtos, a determinadas iniciativas que elas não são boas e não vão vingar e a gente também não elimina. Então a gente tem que aprender a fazer isso, que é desapegar mesmo, né? E ter a nossa caixinha do futuro, fazer apostas. Eu vou falar para vocês depois como, né? Eu não posso apostar tudo dado ao mundo de incerteza. E é assim mesmo que as coisas acontecem. Nesse dilema, a gente precisa fazer de tudo um pouco. E se a gente aprender na dose certa, a gente vai conseguir fazer os novos ciclos e conseguir dar longevidade para os nossos negócios, para as nossas empresas. Tá bom, então. Inovação é muito amplo, né? O que é isso de verdade? O que é inovar? Para mim também foi super difícil, né? Num primeiro momento a gente contratou consultoria para nos ajudar. Eu falei que a gente ia deixar de desenvolver produto para desenvolver cliente e a gente fez isso. Só que num primeiro momento, com a mentalidade de desenvolvimento de produto, eu vou para a rua, eu vou até o cliente, né? E chego lá e quero desenvolver produto. É muito difícil. Não é uma coisa tão simples assim. Eu costumo dizer que a metodologia ela existe, mas que na prática ela se comporta de uma maneira diferente, né? Então, a gente precisa primeiro, como mentalidade de desenvolvimento de produto, o que a gente tende a fazer? Eu vou logo pensar na solução para o mercado. Eu penso em solução, muito mais em solução do que em entender de verdade qual é a necessidade do nosso cliente. Então, eu pulo uma etapa do processo de inovação, de desenvolvimento. Então, a primeira etapa, eu preciso entender a necessidade do meu mercado, do público que eu quero atender, verdadeiramente, tá? E eu vou mostrar para vocês que eu fiz isso várias vezes e eu não entendi a necessidade deles. Depois que eu estressei e de verdade consigo entender qual é a necessidade que eles têm, aí sim eu posso partir para propor alguma solução que venha a atender essa necessidade do meu cliente, do meu mercado. Legal. Depois disso,
Eu tenho que ver qual é a minha entrega de valor. Como é que eu vou me diferenciar? Por que é que ele vai comprar de mim e não vai comprar de um concorrente? Ou é algo realmente disruptivo, que é muito raro, exclusivo, ou eu preciso agregar um valor, né? Preciso ter um valor diferente para ele vir e comprar de mim e não comprar do concorrente. Eu preciso conhecer muito bem os meus competidores para que eu possa criar essa diferenciação, para que eu possa entender, inclusive, se vale ou não a pena eu entrar nesse mercado. Então, essa metodologia chamada NABC, se eu conseguisse aplicar, seria fantástico, né? Consegui, depois de muita tentativa e erro. E daí, na verdade, a inovação, ela é uma entrega de valor para o nosso cliente, né? Com um modelo de negócio sustentável para a empresa. Show me the money, tem que trazer dinheiro. Inovar não é uma brincadeira. Inovar não é criar um ambiente colorido, simplesmente onde as pessoas podem dar as suas ideias abertamente e a gente vai ter recursos infinitos. Então, eu preciso fazer as minhas apostas, pequenas, né, inicialmente, experimentar e até que eu consiga remunerar, porque o cliente tem que pagar por isso, né? Senão, não faz sentido. Senão, eu continuo lá no meu formato estabelecido de ser, né? Então, isso para mim é inovação. E essa metodologia aqui resume, eu diria, se vocês conseguirem aplicar isso aqui, ó, no negócio, vocês estão muito bem. Quando eu consegui, que demorou um pouco, foi muito bom. Só que, agora, voltando um pouquinho para as empresas que já são constituídas, que já têm um negócio, né? Eu não posso inovar de uma forma totalmente desligada à estratégia. Então, a inovação tem que estar ligada à estratégia da empresa. E qual é a estratégia da empresa? Vocês vão me responder qual é a estratégia de vocês, né? Então, assim, eu preciso criar formas de inovar, escolher aonde inovar. Eu posso criar um produto novo, eu posso trazer uma nova tecnologia para um produto já existente, inovar em um modelo de negócio, fazer uma inovação interna de gestão, de processo, mas eu preciso escolher, né? E isso tem que estar ligado à estratégia da empresa, porque senão fica muito desconexo, as pessoas não compram, não fazem, não compreendem e não dá certo, né? Então eu preciso fazer esse link e ela tem que caminhar paralela à estratégia da empresa. Se eu tratar a inovação como algo totalmente isolado e, além de tudo, desfocado da estratégia, é o primeiro passo para ela não dar certo, né? Se querem fazer com que não dê certo, vão por aqui. Então, não funciona dessa maneira. Trago um pouquinho de pesquisas aqui para vocês, que eu acho que vale a pena, e, aliás, depois do momento em que a gente vive nessa crise de pandemia, para mim, essa pesquisa, boa parte dela cai por terra, né? Onde a gente vê aqui que até 2025, todos os negócios serão digitais. Eu não sei qual é o negócio de vocês, mas sem dúvida as pessoas estão se refazendo e se recriando e qualquer negócio é possível transformar. Então, se todos os negócios serão digitais e o meu ainda não é, já estou atrasada, né? 45% das tarefas atuais serão automatizadas, as tarefas repetitivas. E às vezes as pessoas me perguntam, Silvia, tu acha que isso vai aumentar o desemprego? Eu acho que novas funções, novas profissões, elas vão surgir e a gente vai ter mais tempo para ser melhor, para se desenvolver, para se relacionar, para ser mais criativo. As tarefas repetitivas não nos dão isso. Mas, olha só, 45% das tarefas atuais. 8 bilhões de dólares serão economizados por chatbots, os robôs, os atendimentos automáticos até 2022. Então, isso é uma outra tendência. 90% dos dados que existentes, que foram criados nos últimos 2 anos, apenas 0,5% são analisados. Então, hoje, para que a gente possa tomar essas decisões de uma forma eficiente, a gente precisa ter dados, não tem jeito. E eles existem, né? O problema é saber usar, tratar e saber usar
para que a gente possa tomar as nossas decisões. Eu digo que uma das coisas que eu aprendi na minha carreira, na minha vida, principalmente como CEO, foi de tomar decisão. Se é fácil, é fácil. É fácil, né? Eu uso dados, aí fica fácil tomar decisões dessa forma. Então, quando a gente olha as grandes tendências e quando a gente se olha dentro dessas grandes tendências, a gente vê onde é que a gente está, né? Que lacuna a gente tem e o como a gente tem que correr atrás. Eu me vi numa lacuna grande, numa defasagem grande, quando eu resolvi propor esse modelo de inovação. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Existem várias formas de inovar, né? Existe a inovação dentro de casa, que foi o que a gente apostou. Acho que custosa, difícil, mas foi onde a gente, da melhor forma que a gente viu de começar essa pitada dentro da empresa. Tem a interação com empresas estabelecidas e startups, a gente pode interagir com startups, de repente, depende do que a gente quer, pode já ter algo desenvolvido no mercado e a gente pode fazer um trabalho conjunto, pode fazer Open Innovation, né? Conectar com o ecossistema de inovação de tecnologia, ver o que está acontecendo, mas a gente resolveu fazer interna. As apostas, elas são importantes, eu defini qual vai ser o modelo. E a gente tem que começar pequeno, tá? Comecem pequeno, porque a gente não tem perspectiva de retorno no início e de verdade a gente não tem. Então eu tenho que fazer pequenas apostas, testar, avaliar, não dá certo, descartar, mudar. Então, pequenas apostas, ciclos curtos que me mantêm aí sustentando possibilidades de soluções futuras. Tá? Então, a gente optou pela inovação interna. Criamos um laboratório de inovação dentro da empresa, definimos que modelos, que perfis a gente precisava e que competências a gente teria que ter para montar um squad. Né? Então, assim, foi um laboratório para fazer esse experimento, tanto para a gente aprender a inovar, como para o nosso mercado entender que a gente ia entrar numa linha totalmente diferente. Até então, a Cianet, ela é uma indústria que desenvolve e comercializa equipamentos para construção de redes de fibra ótica para levar sinal de voz, vídeos e dados no mercado de telecomunicações. Então, até que começasse as apostas de inovação, esse foi o foco, continua sendo nosso principal foco, mas a aposta mudou um pouquinho, a nossa inovação mudou um pouquinho. O que é essencial, então, para a gente criar essa cultura interna, já que esse foi o modelo que a gente resolveu optar, né? A gente precisa ter patrocinadores. Gente, se a alta gestão da empresa, se os empreendedores, se as lideranças não comprarem essa ideia, por aqui ela já nasce morta, né? Então, eu vou para o final, e a gente precisa ter patrocinador. A gente buscou mentoria, vamos pegar quem sabe fazer, né, para nos ensinar, para encurtar caminho, vamos comprar essa competência. Então, a gente pegou pessoas que já estavam fazendo isso para mentorar o nosso time. Nós fomos para a rua, fomos para o cliente, fomos escutar o que ele precisava e que, num primeiro momento, como eu falei para vocês, a gente foi com uma mentalidade de desenvolvimento de produto. E eu chegando lá, achava que o cliente ia me pedir uma funcionalidade diferente no equipamento, e ele falava coisas que para mim não faziam muito sentido na época, mas que depois fez bastante sentido. Falava de gestão, de capacitação de time, de escassez de pessoas, das dificuldades de atendimento. Então ele falava de outras coisas que para mim, e essas eram as dores dele, essas eram as necessidades, porque isso se repetia, né? Então, ouvimos clientes, levamos clientes para ouvir outros clientes também, então isso foi bastante importante. Nosso mercado, ele tem vários momentos de evolução, de desenvolvimento e evolução, então eles não estão todos iguais, os nossos clientes. Então, aqueles que já estavam num processo mais avançado, falavam também do que eles tinham optado, o que eles tinham feito, então isso foi bastante rico. A parte de cocriação, então a gente desenvolve junto com o cliente,
Nós não temos a pretensão de fazer sozinhos, não é possível, porque eles aqui vão dizendo o que é importante, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, e o reconhecimento, né? Um time interno. Eu digo que inovar é coisa para herói. Então, a partir do momento que o time consegue fazer uma entrega de valor para a empresa, em que a gente consegue mudar algo e ter perspectivas diferentes e novas, eles precisam ser reconhecidos, né? Então, isso aqui fortalece, cria, desenvolve, inicia uma cultura de inovação. Esse foi o modelo que a gente resolveu ter. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a metodologia, ela é muito boa, ela é muito assertiva, mas a gente aqui não acerta na forma de aplicar. Então, foram 3, 7, 8 iniciativas que não deram certo. Nessa tentativa de ir lá, tentar entender a necessidade do cliente, vir para cá, propor uma solução, voltar para o cliente para testar, e a solução não ser aquela. Não é muito rápido, a gente vai e volta, a gente não descarta num primeiro momento, tenta fazer alterações, nada disso parecia fazer sentido. A gente ainda não estava com o nosso ouvido bem depurado para focar na real necessidade do cliente. Isso, para mim, é a 8ª maravilha do mundo. Eu, como cliente também, né? Querem ter um negócio que dá certo, querem ter sucesso nos negócios, nos novos negócios. Gente, eu preciso de verdade entender a necessidade do cliente. E não é uma coisa tão simples assim. Às vezes, ele não sabe qual é a necessidade dele. A 9ª iniciativa está aqui, chama Mobo. Mobo, ele é uma iniciativa que utiliza de inteligência artificial, é um chatbot, né, um robô, que faz atendimentos. Ele faz atendimentos de suporte, de nível 1, pré-vendas e vendas para os nossos clientes, e atendimento na área financeira, remissão de boletos, esse tipo de coisa. Nós fomos para dentro do cliente em determinado momento, e a gente fez um trabalho de sombra, né? Então a gente ficou acompanhando para ver como era esse funcionamento, uma equipe muito grande, muitas pessoas para atendimento, um custo muito caro, e que essa iniciativa, esse robô, ele reduziu bastante essa necessidade, e ele atende aqui até de suporte, 80% de suporte de nível 1 é atendido aqui. Óbvio que tem repasse humano, então tem uma série de coisas, as vendas que acontecem por ele, e isso era o que o nosso cliente precisava, né? Então, tipo assim, isso aqui atendia a necessidade dele, mas até chegar aqui foi muito difícil. Esse ano, essa iniciativa que começou a comercialização no início do ano, ela vai entrar no seu ponto de equilíbrio em termos de retorno financeiro. Então, uma conquista muito, muito importante para a gente o desenvolvimento da solução é software, não é hardware, o modelo de negócio é SaaS, e não é a venda direta. Então, uma série de aprendizados e uma possibilidade de vislumbrar um futuro diferente para a empresa, né? Só que o que acontece nesse modelo de inovação e nas pessoas, né? Que eu digo que as pessoas que estão ali, elas também têm a mesma mentalidade. Se a gente quer inovar, tem uma mentalidade assim, imagina as pessoas que estão ali, né? E aproveitar o time nem sempre é possível, tá? Nem sempre as pessoas que trouxeram a empresa até aqui vão estar aptas a levar a empresa para o futuro, ou vão querer, né? Então, elas podem estar na sua zona, no seu quadrante máximo, e não querer voltar para um quadrante de desconforto. Isso pode acontecer. E tem uma pesquisa, inclusive, que foi feita por uma cientista americana, onde ela avaliou algumas empresas bastante inovadoras, né? A Google é uma delas, Facebook e tal, para entender o que as pessoas, as lideranças que estavam ali dentro, elas tinham em comum quando essas empresas resolveram sair dessa zona de conforto e inovar. E ela fala de algumas características muito importantes e que a gente precisa buscar e identificar no nosso time, né? No nosso time de liderança. Primeiro é a capacidade de atuar em mais de uma função ao mesmo tempo,
que é essa multidisciplinaridade. Então, eu posso ser uma gerente comercial e também cuidar da área de marketing, né? Eu posso ser um administrativo e atuar com BP. Então, isso é muito importante, essa habilidade de exercer mais de uma função ao mesmo tempo, a habilidade de se relacionar com o ecossistema, isso, clientes, outras empresas, o relacionamento é muito importante, comunidade que aprende mais rápido, então isso é muito relevante, e ter a coragem, né, para experimentar, porque é muito mais fácil eu fazer aquilo que eu já sei, que me dá retorno, que me dá prestígio, do que eu sair por aí fazendo apostas que podem não dar em nada, né? Então, ter a coragem para apostar. E a gente busca isso no nosso time, tem que ter mudança no time, né? Eu digo que as pessoas escolhem as nossas empresas, escolhem os nossos projetos, desenvolver o propósito conjunto, mas a empresa também precisa fazer isso. Apostar num time que não está adequado ao desenvolvimento daquela necessidade naquele momento, ela pode ser uma frustração, vai ser uma frustração, múltipla, né, para a empresa e para o profissional. A gente precisa da dignidade. Tem espaço para todo mundo. As várias competências, elas são necessárias em uma série de empresas. Então, a gente precisa permitir e ajudar que as pessoas façam as suas escolhas e sejam felizes nas suas carreiras, e o inverso também, né? Trazer para alguém que queira essa escolha da nossa empresa, que possa se desempenhar, se desenvolver, ser feliz na carreira aqui dentro, né, da empresa conosco. Então, a questão, gente, ela é muito importante, ela é determinante para o sucesso ou para o fracasso de qualquer negócio. Então, essa adequação, ela é de suma importância. Eu tenho uma pegada de gente muito grande, né? Então gosto de desenvolver as pessoas que querem se desenvolver, né? Quem não quer, não tem nada de errado. A gente só precisa adequar, né? Então quem tem esse perfil, quem quer buscar ou quem quer desenvolver isso, não tem problema nenhum, né? Então, eu acho que isso é um fator bastante delicado, por isso eu trago forte para vocês, né? Como é que a gente faz com que as pessoas que estão ali e querem, né, possam mudar de verdade, possam ter mudanças de atitudes? Então, eu digo que a mudança de atitude, ela vem... as nossas atitudes, elas são formadas, né? Na nossa vida, a gente tem, desde que a gente nasce dentro de um contexto, ali a gente tem as nossas experiências com as pessoas que a gente se relaciona. Essas experiências fazem com que a gente tenha crença, essas crenças é que movem as nossas atitudes. Então, como é que eu vou mudar de atitude? Eu preciso criar novas experiências para essas pessoas. A partir de vivenciar novas experiências, elas começam a ter novas crenças. Aquilo que então não era possível, porque elas nunca tinham experimentado, ou até tinham experimentado e não tinha sido bem sucedido, quando a gente faz isso novamente, quando a gente faz pela primeira vez, começa a mudar a minha crença. Poxa vida, isso que eu achei que era difícil não é tão difícil assim. Eu achei que era impossível, não é impossível não. É possível. Tem gente fazendo, tá dando certo. Então, eu mudo a minha crença. A partir do momento que eu acredito diferente, eu mudo a minha atitude, né? Se eu acredito, eu tenho uma atitude condizente com a minha crença. Então, além de tudo, né, a gente está falando de gente, a gente precisa fazer isso aqui, né? As pessoas precisam. E a gente tem uma legião. Um está experimentando, vai dando certo, né? O outro volta, pratica a mesma experiência, muda a crença, muda a atitude, e depois a gente tem, né, uma legião de pessoas aptas a experimentar o novo o tempo inteiro, né? E a gente faz isso também o tempo inteiro. Eu falei lá do reconhecimento, né, do time que inova, que são verdadeiros heróis, e eu trago um pouquinho para cá como reconhecimento e recompensa, né? Então, para mim, a recompensa, ela tem uma troca monetária de alguma forma, que isso é importante e necessário, né? E o reconhecimento não. O reconhecimento, muitas vezes, é levar essas pessoas a um palco para falar do seu projeto, a uma reunião de conselho,
para que eles apresentem uma solução que vem deles, a uma promoção, né, levar a uma promoção de carreira, né, mudança na carreira. Então, a gente precisa trabalhar as duas coisas o tempo inteiro. Eles se sentem donos, é muito legal, assim, né, eu costumo dizer que a gente tem, dentro da empresa, a gente tem um bando de donos, né, lá só tem donos. Então, é muito legal, a gente criou esse senso neles, e eles querem, né, eles querem fazer diferença, eles querem participar, eles querem que o nome deles, nessa transformação em que a empresa está passando, em que as empresas estão passando e têm que passar, eles querem estar aptos a fazer transformações aqui ou em qualquer outro lugar. E a gente mostra genuinamente, verdadeiramente, como eles estão, se estão bem ou não, o que eles precisam se desenvolver, acompanha, mentora e vai até o fim. E no final, né, todo mundo tem seu reconhecimento, sua recompensa, às vezes mais uma coisa do que outra, uma coisa não elimina a outra, mas eles se sentem parte dessa forma, né? Então isso é fundamental, fundamental. E daí, por fim, né, que aprendizados a gente teve de verdade com tudo isso? Eu digo que se a gente quer inovar, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que dar o primeiro passo. Não basta dar o primeiro passo, não. Eu quero que uma porta se abra, eu tenho que dar o primeiro passo, botar a mão na fechadura, mexer na fechadura e empurrar essa porta. Então, eu tenho que ter atitude. Então, isso é o que há de mais importante. Então, eu pego tudo isso, aprendo tudo, o que eu faço? Ajo. Tenho atitude para isso, né? Tenho atitude, mudo de atitude, não tem problema nenhum, mas a atitude faz com que eu aprenda. Não se apaixone pela ideia. A ideia, ela não é um filho, porque filho tu não mata, a ideia tu tem que matar. Então, muitas vezes as pessoas ficam agarradas na ideia, né? Então, como se fosse um filho. A ideia foi minha, a ideia é muito boa. Ela é muito boa, mas se o mercado não está comprando essa ideia, ela pode ser boa só para mim. E eu preciso matar. Então, eu preciso eliminar, às vezes só pivotar já vai ajudar, mudar alguma coisa, mas eu não posso me pegar na ideia. Eu tenho que me pegar naquilo que o mercado valida, compra, e isso vai dar certo, né? Ideias tem muitas e a gente tem que ter certeza de que a gente vai ter que se desapegar. Buscar ambidestria, que para mim é trabalhar um pé no presente e outro no futuro, né? Então é a cabeça nas nuvens e o pé no chão, literalmente. Eu ter essa habilidade, porque é muito difícil, né? Muitas vezes eu tenho algo para resolver, alguma pendência ou mesmo algum problema no meu mundo presente, que me dá o faturamento de hoje, né? O aqui e agora, e tem uma decisão inovadora que vai me dar um retorno, possivelmente, se me der daqui a 2, 3 anos, 5 anos. Então imagina o que é a gente equilibrar esses dois pratos, e a gente precisa fazer isso, né? Então há uma tendência de a gente voltar e focar mais no presente, então a gente precisa criar times que consigam permear esses dois mundos e em determinado momento estar concentrado, né, em funções distintas. A inovação não nasce de um dia para o outro, né? Ela é um processo, precisa de ambiente, de capacitação, de gente focada, de persistência, de coragem, né? Não é querer mudar e a gente conseguir mudar rapidamente, né? Todo esse processo que a gente vivenciou, ele deve ter levado mais ou menos uns 3 anos, assim, desde o início até o momento atual, né? E ter coragem, né? Ter coragem, porque a gente faz algo, é conhecido por algo, de repente a gente bate lá na porta do nosso cliente, num grau de humildade tão grande, né, para tentar entender um pouco mais, para que ele se permita passar informações, às vezes, de extrema relevância. Então, mostrar essa confiança que a gente tem, né, e que nos trouxe até aqui, pode ser o começo para uma nova relação. Então isso tem que ter coragem, às vezes tem que ter cara de pau, né? A gente recebe uns não de vez em quando, mas não tem problema, né? Faz parte do negócio, não sofro com isso e compreendo, inclusive, né? Eu acho que esse nível de maturidade nos ajuda, a gente precisa ter coragem. E ousadia, né? Tudo bem, senão não significa que eu não vou voltar mais nele, tá?
posso até evoluir um pouquinho mais, a partir do momento que eu estou num grau de evolução, eu volto nele, para ele entender, opa, né, eu poderia estar aí desde o início, porque se ele é um cliente potencial, eu vou voltar. Então, insistir nisso, fazer com que as coisas deem certo, né? Se eu fizer todo esse processo bem feitinho, mesmo assim, né, eu vou ter as minhas apostas que serão descartadas, mas em algum momento eu vou acertar a mão, né, e não precisa ser nada disruptivo. Então, a inovação, ela vem de pequenas coisas que trazem melhoria para as pessoas, para a empresa, para os clientes, que promove essa possibilidade de longevidade nos negócios. Então, acho que isso é super relevante. Eu sei que a gente não vai ter um momento de interação agora, mas se eu não falei algo e que vocês queiram saber, aqui estão as minhas redes, vocês podem acessar, podem me mandar questionamentos, né? Que na medida do possível eu vou responder, eu busco fazer isso com frequência, eu acho que é essa troca que nos faz crescer. Aquilo que eu não souber, eu vou falar para vocês que eu não sei, ou eu vou buscar esse conhecimento para trazer para vocês, né? Dentro dessa rede, desse mundo de relacionamento que a gente cria com essa intenção de aprender em comunidade, que eu acho que é muito, muito válido, e vocês estão aí, podem e devem aprender com quem já fez, né? Então, tipo assim, se eu já passei algumas etapas, vocês não necessariamente precisam passar pelas mesmas, né? Podem, a partir daqui, dar um passo novo e, com certeza, vocês também devem ter algo a contribuir comigo. Eu agradeço por essa oportunidade, gosto de contar essa história e quero ter outras histórias como essas para contar para vocês e para ouvir de vocês também. Tá bom? Muito obrigada, um excelente dia para vocês, um excelente ano, que eu sei que as pessoas já estão em planejamento estratégico, quem sabe uma pitada de inovação aí vai bem. Tá certo, pessoal? Grande abraço, beijo e até a próxima. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.